Fala pessoal, meu nome é Evandro Pires, estamos aqui para o episódio número 2 do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para fazer o papo aqui comigo hoje eu estou com o Fernando Gonçalves, que é Cloud Chapter Lead na Albeli, em Amsterdã. Fala Fernando, tudo certo? Fala aí, Evandro, tudo certo, cara, e contigo? Tudo bem também. Falei certo aí o nome da empresa, porque eu não sei se eu pronunciei certo não. Não, você falou certo sim, cara. Apesar da empresa ser holandesa, o nome é Albeli mesmo. Foi certinho. Maravilha. O nosso papo hoje aqui é sobre cultura e ecossistema serverless, né? Mas antes disso, conta um pouquinho pra gente do teu background, tua experiência, né, na área de tecnologia e também quando e como tu começou a se aventurar com serverless, né? Fala um pouco da tua história aí. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. E naquela época eu comecei como desenvolvedor Delphi ainda na época. E ao longo desses anos eu tive a oportunidade de começar como desenvolvedor, depois trabalhar como tester, depois virei um cara de infra, o clássico cara de infra que trabalha com data center, VMware e essas coisas. E depois, uns 7 anos atrás, eu comecei a ouvir falar de cloud, e foi aí que eu comecei a ver, aquilo ali talvez pode ser uma coisa que eu curta, né? Porque ele acabava cobrindo um pouco dessas coisas que eu tinha visto em diferentes papéis que eu tive no desenvolvimento de software, né? E hoje eu acho que o fato de eu ter passado por esses papéis me ajuda bastante no que eu faço hoje, como Cloud Chapter Lead na Albeli. E esse papel de Cloud Chapter Lead é basicamente a ideia de ajudar a empresa a definir estratégias de cloud, iniciativas, esse tipo de coisa. E também é o meu papel gerenciar os outros Cloud Engineers, né? A galera que está trabalhando com os outros times e ajudando em discussões de arquitetura e esse tipo de coisa. Isso é basicamente o meu background até hoje. Falando especificamente de serverless, eu comecei a ouvir falar de serverless mais ou menos no começo de 2015, e ali o principal ponto de discussão era o Lambda, porque a AWS tinha lançado o serviço no final de 2014, então tinha aquele boom de como é esse jeito novo de desenvolver software, sem ter que se preocupar com servidores e tal. E na época eu falei, esse negócio pode ser bem bacana, porque esse era uma das grandes barreiras, né? Quando você tinha uma ideia, talvez eu poderia criar um site ali, ou um app para fazer alguma coisa só para experimentar, e aí sempre tinha toda essa dor de, agora eu tenho que criar um servidor, mas, aí eu tenho que configurar alguma coisa ali para poder funcionar. E então o Lambda introduziu essa ideia de que o mundo de desenvolvimento poderia ser mais simples, mais fácil, né, de ter coisas rodando. Mas hoje o ecossistema serverless é muito mais do que só o Lambda, né? Esse foi um começo, mas hoje tem muito, muito mais coisa no ecossistema. Legal. E é legal tu ter falado, né, do ecossistema serverless ser mais do que só a function, mas depois eu te pergunto sobre isso. E tu falou de Delphi, cara, me lembrou aí começo de carreira também, trabalhei bastante com Delphi. Dá pra fazer function com Delphi? Aí fica a pergunta. Cara, acho que o máximo que eu já vi foi coisas com PowerShell, assim, mas Delphi, acho que a gente ainda não tá lá. Não tá lá. Não, legal. E acho que esse teu background também, do cara da infraestrutura, como tu falou, né? Eu acho que acaba até tendo um entendimento até maior, né, do que é, né, o serverless e do impacto disso também, né, nas empresas, né, pela dificuldade muitas vezes, né, pelo trabalho que é, né, ser um cara de infraestrutura numa empresa, tem que gerenciar os servidores e tal, né. Sim, isso aí eu acho que tinha todo esse lado, né, de administração de servidores e tudo mais, e também o lado do quão isso poderia tornar o processo de desenvolvimento mais lento, né, comparado com o que a gente consegue fazer hoje, porque sempre tinha aquela troca a famosa discussão de DevOps e tal, né, a troca entre desenvolvedor e o pessoal de infraestrutura. Sempre, eu quero criar uma aplicação nova, e você tinha que pedir um servidor ou fazer esse tipo de coisa, o que sempre acabava tornando o processo de desenvolvimento mais lento, né? Hoje, com serverless, você consegue pular essa etapa e, como desenvolvedor, você consegue criar praticamente tudo que você precisa ali, sem ter que envolver a galera de infra, né? Então, isso é uma mudança grande. Com certeza.
E fala um pouquinho pra gente o que a Albeli faz. Eu acredito que para o público brasileiro especial não deve conhecer, provavelmente, a empresa, ou poucos devem conhecer, né? Fala um pouquinho pra gente aí do que a Albeli faz, o teu papel lá, né? Tu já comentou um pouquinho, né, sobre o teu papel também na Albeli, e o que o serverless, né, tem dentro da Albeli, né? Qual que é o impacto do serverless lá? Não, assim, eu vim aqui para a Holanda mais ou menos 2 anos e meio, e quando eu vim eu também não conhecia a Albeli, porque é uma empresa, apesar de ser uma empresa holandesa e ser bem famosa aqui na Holanda e nos países nórdicos principalmente, ela acaba tendo uma influência em outros lugares do mundo também. Então, basicamente, o que a Albeli criou foi um e-commerce de produtos de fotografia, né? Aqui, talvez diferente daí do Brasil, pelo menos na minha experiência, existe uma antecipação bem grande para o verão, né? Isso, talvez, a nossa referência pode ser esses filmes americanos, onde o pessoal está esperando para as férias de verão, porque eles vão viajar, vão fazer alguma coisa assim. E aqui acaba sendo bem parecido, principalmente na Holanda, por conta das diferentes estações do ano, né? Então, no inverno aqui realmente é frio, é chuvoso, e quando chega o verão, todo mundo quer viajar, todo mundo quer sair, se divertir com amigos e tal. E a proposta da Albeli foi, beleza, então a gente quer ajudar você a eternizar essas memórias, né? Então, esse é basicamente o jeito que eles criaram a empresa com essa mensagem. Então, o que a empresa oferece hoje você consegue, através de um app no seu telefone ou através do nosso website, você pode fazer o upload das suas fotos, das suas férias, de uma viagem que você fez, e aí você consegue criar, por exemplo, um álbum de fotos personalizado, onde você consegue colocar efeitos nas fotos ou escolher a capa do álbum que você quer, você monta tudo, e no final a gente vai imprimir e mandar para você, né? Esse álbum de foto é o principal produto, mas a gente faz outras coisas também, como quadros, por exemplo. Às vezes você tem uma foto bem bacana da sua família, você consegue imprimir um quadro grande, numa resolução muito boa, e colocar na sua sala, por exemplo. Muita gente faz esse tipo de coisa aqui na Holanda, né? E falando mais assim, esse é um negócio da empresa, né? Agora falando mais do contexto, a gente tem hoje o escritório aqui em Amsterdã, é o principal escritório, e a gente tem escritório na Suécia e na França, e a gente também tem as nossas próprias fábricas, né? Então toda a impressão dos produtos é feita ou numa fábrica aqui na Holanda ou na fábrica francesa, e a gente tem também bastantes clientes nos Estados Unidos que vêm de uma startup que foi, eu acho, o que deu lá tipo, um grande boom do serverless dentro da empresa. Foi essa startup holandesa que a gente comprou, e a ideia dos caras foi bem bacana. Tipo, os caras queriam seguir essa mesma linha de produtos de fotografia, mas a ideia deles era, hoje, principalmente com o celular, você acaba tirando muita foto repetida, né? Para ver ali aquela que ficar melhor é a que você vai escolher. E aí, na hora de criar talvez o seu álbum de foto, cara, você pode ter 500 fotos de uma viagem, né? Alguma coisa assim. Então, o que esses caras criaram foi um algoritmo de inteligência artificial, onde você faz o upload de todas as fotos, e o algoritmo vai passar por todas as fotos, vai detectar as fotos que são praticamente idênticas, vai escolher a melhor, baseado lá no algoritmo que eles escreveram, e vai passar por alguns filtros para melhorar, tipo, a definição da foto, esse tipo de coisa. E no final a plataforma fala, beleza, baseado nas fotos que você tem, aqui está uma sugestão, né? E eu acho que hoje o Google Fotos está fazendo uma coisa bem parecida também, e inclusive vendendo os álbuns de fotos numa forma similar. Mas o que foi bacana é que os caras construíram essa startup totalmente serverless. Então todos os códigos que eles escreveram na época, algoritmo, a parte de IA, estava rodando dentro do Lambda. E quando a gente comprou e esses caras trouxeram um pouco dessa cultura, né, de, cara, dá para resolver muita coisa usando serverless, acabou mudando bastante a cultura da empresa, porque a gente veio de um data center para cloud, né? E no data center você trabalha com servidores. Então, na época, a galera tinha muito ainda o pensamento de servidor e tal, né? Criar lá EC2 instance e todo esse esquema que às vezes a maioria das pessoas acaba pensando que é a única forma de fazer, né?
Mas de lá para cá, a gente migrou muita coisa para a AWS. A gente ainda roda ali um esquema híbrido, né? Onde a gente tem parte das aplicações ainda rodando no data center, mas a gente migrou muita coisa para a AWS, e por conta dessa influência, mais tipo tudo que o ecossistema serverless oferece hoje, eu diria que uns 70% das nossas aplicações na AWS já são serverless. E, cara, isso ajudou bastante, assim, deu muita velocidade, né, para os nossos times de desenvolvimento. Legal. Acabou já sendo um mini episódio case aqui, né, da Albert. Mas fiquei curioso de a gente fazer mesmo um episódio aí falando só sobre o case. Quem sabe aí no futuro a gente possa bater um papo de novo e falar sobre isso. Fiquei bem curioso, me parece bem legal a estrutura que vocês criaram aí. Não, com certeza. E voltando um pouquinho na trigger que tu fez no meu cérebro lá antes, tu falou de function, né? Não é só o ecossistema serverless, não é só o function as a service. E isso é eu vejo assim que é uma confusão que é feita muitas vezes, né? Porque ainda não conhece muito bem o ecossistema serverless. E isso eu perguntei no episódio anterior, mas vou te perguntar aqui também, porque a gente precisa fixar isso para a galera. Como é que tu vê essa diferença entre o ecossistema serverless, o que é serverless, a definição de serverless, e o function as a service? Como é que tu diferencia isso? Cara, eu acho que a confusão vem principalmente do fato de que, principalmente porque a ideia do serverless começou muito baseado no que o Lambda, principalmente ali vindo da AWS, né, oferecia, e o pessoal associou muito com isso, então vários dos exemplos eram muito baseados no Lambda. E hoje, mesmo com tudo o que o ecossistema tem, é muito comum que projetos serverless vão ter um function as a service ali no meio, né? E como vocês discutiram no episódio anterior, de fato, o Lambda, por exemplo, funciona como a cola ali entre os diferentes componentes, né? Mas existem várias outras coisas que você pode fazer na ideia de serverless, né? Então, por exemplo, uma das coisas que são recentes e que às vezes a maioria das pessoas nem param para pensar. Tipo, imagina que você tem ali um database MySQL e você tem a sua aplicação tipo, você fala, pô, beleza, agora eu preciso de um MySQL aqui para o meu app. Como que eu posso rodar esse MySQL? Né? Geralmente o pessoal ia pensar, beleza, ou eu subo um servidor e instalo o MySQL lá, faço a configuração, pá, e deixa aquele servidor rodando com o banco de dados, ou eu posso usar o RDS, ou RDS da AWS, onde você tem ali um MySQL gerenciado, mas você ainda precisa escolher qual que é o servidor, a capacidade que você precisa para aquele servidor e tal, e a AWS vai gerenciar um servidor rodando para você, 24/7 lá, oferecendo o seu banco de dados. O que eles criaram, e é um exemplo de como o serverless pode ser mais do que só as funções, foi o Aurora Serverless. Então, o Aurora é basicamente uma engine criada pela AWS, que é compatível com o MySQL e com o Postgres. E eles criaram, então, o Aurora Serverless, onde você consegue definir, beleza, esse é o meu database e eu preciso mais ou menos dessa quantidade de recursos, mas você não escolhe qual que é o servidor. Você fala ali, tipo, esse é o meu range de recursos, e conforme a sua aplicação precisar conversar com o servidor, com o banco de dados, eles vão subir o banco de dados, responder a sua request e parar o banco de dados. E o que isso conecta é com o que a gente vê, o que a grande, na parte financeira, né, a grande sacada do serverless é o que você só paga quando você usa. Então essa é uma das coisas que vocês também discutiram no episódio anterior e que realmente ajuda muito para a galera que quer criar uma startup ou alguma coisa assim, mas você não tem muita grana, é que, cara, serverless possibilita que ao invés de você pagar lá pelo aquele servidor 24/7, onde talvez durante a noite ninguém está usando, você consegue rodar um banco de dados onde você só paga por request, e se ninguém usar o seu app nos primeiros meses, por exemplo, ali, porque ainda você está começando, engatinhando e tal, você não vai ter custo praticamente nenhum. E isso acaba sendo bem bacana. Então esse é só um exemplo, mas eu acho que o que eu diria que é serverless
uma coisa é não gerenciar a infraestrutura, mas é também reaproveitar o que já existe lá fora. Então, tipo, existem muitos serviços, não só serviços da AWS, mas, por exemplo, o Auth0, que é um serviço de autenticação. Você consegue usar ele e ter toda a lógica de autenticação da sua aplicação as a service. Ou seja, você não precisa nem rodar Lambda, nada disso. Você tem serviços que você consegue plugar e construir a sua aplicação sem ter que ficar pagando por servidor e só pagando pelo que você realmente consumir, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, assim, do serverless. Legal, cara, bem esclarecedora aí a tua explicação, ficou bem massa. E entrando agora no tema, né, do nosso podcast, né, que é cultura e ecossistema serverless, tem algumas perguntas aqui já preparadas para ti. Várias delas são perguntas que eu recebo muitas vezes, né, do pessoal que vem conversar comigo, né, querendo tirar dúvidas também sobre serverless, e eu acho que é legal a gente endereçar aqui, né. Eu acho que a primeira coisa, assim, para a gente bater um papo aqui é sobre o mindset mesmo, né, assim como a gente teve que ter um rompimento, né, de mindset quando a gente saiu do monolito para trabalhar com microservices, foi uma quebra, né, um rompimento grande, né, de mindset. Eu acredito que a gente tenha também esse rompimento de trabalhar de microservice, ou quem está ainda no monolito e trabalhar com service tem um rompimento aí de mindset, né? E como é que tu vê esse mindset? Qual é o mindset que precisa ter para trabalhar com serverless? Cara, acho que tem uma conexão, na minha experiência pelo menos, tem uma conexão bem grande entre serverless e toda a ideia de microservices. Na minha experiência, o que acabou ajudando muito a realmente tornar a ideia de microserviços possível, né, de uma forma gerenciável, foi o serverless, porque no começo, por exemplo, eu trabalhei numa empresa na época que toda a discussão de microserviços estava começando ali a ficar mais e mais em evidência. A gente falou, beleza, vamos então tentar adotar esse novo mindset de criar as coisas em unidades menores, né, e gerenciar dessa forma. E a gente acabou tendo muita dificuldade, porque conforme você vai quebrando aquele monolito em partes menores, você começa a ter várias partes menores para gerenciar. E na época você precisava gerenciar a infraestrutura, né? Hoje a gente ainda tem o Docker, mas mesmo assim, às vezes você acaba tendo dificuldades ali e tal. E com o serverless, a gente tirou toda essa complexidade da infraestrutura, realmente isolando cada parte ali da sua aplicação e fazendo isso de forma que, por mais que você às vezes tenha várias partes menores, a complexidade de gerenciamento acaba ficando bem menor, né? Então isso, assim, eu diria que uma parte do mindset você ainda precisa pensar em microserviços, então aquilo não fica para trás, mas o que o serverless traz no topo, né, dessa ideia de microserviços é realmente reutilizar coisas que já existem, né? Então, uma das coisas como eu estava comentando antes, tipo, você consegue reutilizar esses serviços oferecidos talvez pela AWS ou outros vendors, e você pluga eles na sua aplicação de forma que você consegue desenvolver as coisas de forma mais rápida e sem ter que ficar gerenciando muitas coisas, seja servidores, né, e todas essas coisas quando você migra para a ideia de serverless. Então, acho que o mindset é esse, assim, como que você consegue reaproveitar o que já existe lá fora, integrar na sua aplicação e construir ela numa ideia de microserviços onde você consegue isolar as diferentes partes e tirar vantagem disso, né, no seu processo de desenvolvimento. Legal. Tu comentou ali, né, sobre hoje a gente ter Docker, né, para quem trabalha com microserviço, mas ainda assim, né, é um trabalho grande, né, de gestão, né, desse cluster em Docker e requer um know-how muito grande também para conseguir tunar isso e deixar tudo certinho, coisa que com serverless tu ganha, né, tu não precisa se preocupar com isso, e eu acho que isso é bem legal, né. De fato, tem toda, claro, a discussão de Kubernetes, por exemplo, que é uma tecnologia, né, que a galera usa muito e está aí conectada com o Docker, mas de fato é um mundo bem grande onde você precisa
realmente aprender muito e o serverless acaba facilitando, né, a barreira de entrada, ele reduz a barreira de entrada quando você pensa em orquestrar um cluster com containers rodando em vários lugares. Serverless meio que abstrai isso aí para você, né? Então acaba sendo mais fácil. Legal. E entrando um pouco na prática aqui agora, né, uma dúvida que sempre vem para mim, e inclusive são dúvidas também que me ocorrem, né, essa especificamente sobre testes locais, né, o serverless, né, pela natureza dele, acaba tendo um acoplamento muito forte, né, com o cloud provider, né? Então, tipo, tu tem lá a function, por exemplo, né, falando especificamente de function as a service. Então, tu tem esse acoplamento muito forte com todos esses serviços, né? Como é que é testar isso local, né? Quais são as boas práticas e até mesmo ferramentas, né, para conseguir fazer isso de uma forma mais natural? Acho que isso aí acaba sendo um dos grandes desafios para quem está começando, né? E às vezes se torna uma barreira, e às vezes o pessoal acha que não é possível desenvolver serverless da mesma forma que a gente vinha fazendo, né? Com testes unitários e tal, por conta dessa conexão com o provedor de cloud. Mas hoje existem projetos bem bacanas que ajudam com isso. Existem 2 que a gente usa na AWS constantemente. Um é chamado Moto, e o outro é o Local Stack. E basicamente a ideia dos 2 é simular um ambiente da AWS, no nosso caso, na sua máquina, né? Então você consegue, simplesmente adicionando algumas bibliotecas ali no seu código, você consegue criar um mock local do mesmo endpoint da AWS, e aí, por exemplo, usando o SDK lá, você não precisa mudar nada no seu código, conforme você executa um teste unitário. Ao invés do seu código chamar a API oficial lá da AWS, você vai conectar com esse mock, né? Então isso acaba ajudando muito. E outra coisa que também acaba sendo, às vezes, difícil um pouco no desenvolvimento serverless, né, quando você pensa em testes, é que a maioria das aplicações serverless acaba se tornando orientadas a eventos, né? Então isso é um pouco diferente, às vezes, do que a gente está acostumado, onde você cria uma aplicação, por exemplo, e você deixa ela rodando lá. E aí, se chegar a requisição, ela vai processar, se não chegar nada, ela está lá rodando, esperando, né? No caso de serverless, na maioria das vezes, a sua aplicação se torna orientada a eventos, ou seja, quando um evento acontece, você reage a ele e executa aquilo que seu código tem que executar, né? Então, às vezes acaba sendo difícil também, porque esses eventos, por exemplo, no caso da AWS, você está conectando a sua função Lambda com algum outro serviço, você não tem controle desse payload, do evento, né, que o seu código vai ter que gerenciar ali. Então, por exemplo, no caso do Visual Studio Code, que é uma IDE que bastante gente usa, né, e você vê aí bastante na internet, a AWS criou um plugin e que você pode instalar ali e eles criam para você exemplos, né? Então, se você fala, beleza, minha função Lambda está conectada com um tópico SNS. Então, eles vão te mostrar, beleza, você consegue gerenciar, criar um exemplo do payload e é assim que ele vai ser, né? Então, na hora que você está rodando ali o seu teste unitário, você acaba conseguindo realmente simular, né, todo o processo de forma local e sem precisar falar com o ambiente real, né? Que é também uma coisa que a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque você ouve histórias, pessoal que às vezes tentou rodar o teste sem fazer um mock, falando, né, com a AWS mesmo, por exemplo, e acabou alterando ambientes reais, né, durante o teste. Então, esse tipo de ferramenta, como o Moto, Local Stack ou esse plugin da AWS, acabam ajudando bastante aí, quando você tenta quebrar, né, esse acoplamento com o provedor de cloud para poder rodar os seus testes e tal. Bem legal. Depois a gente deixa também no link nas descrições, né, como referência para o pessoal que quer conhecer esses plugins ou essas ferramentas, sim, aí para ficar por dentro, né. Vale a pena. Legal. E aí, pegando o gancho, né, que a gente está falando de teste local e tal, eu quero te perguntar também sobre testes em sandbox, por exemplo, né? É comum ter ambientes de sandbox para fazer testes também, né? Eu vi já alguns exemplos, né, de sistemas, né, que
que com serverless, com as functions principalmente, né, que estão sendo desenvolvidas, de subir isso direto para produção e tal. Como é que é essas boas práticas? Existe essa boa prática de ter também ambiente sandbox para testar? Com certeza. Acho que no caso da Albeli, por exemplo, a gente trabalha bem próximo com os arquitetos de soluções da AWS, né? Então, lá em 2014, quando a gente falou, beleza, a gente quer começar a usar a AWS, vamos migrar, eles vieram e falaram, essa é a estrutura de contas que a gente recomenda empresas a usarem, que é uma estrutura que pode ser usada no longo prazo, né? E a sugestão deles eram de 3 contas. Então, basicamente, é uma conta de sandbox, uma conta de non-prod e uma conta de produção, né? E a ideia é que essa conta de sandbox é exatamente onde os desenvolvedores vão fazer a exploração, né? Então, eu tenho esse problema, eu queria resolver ele de forma serverless, usando Lambda, talvez DynamoDB, SNS. Então, você pensa nessa ideia e aí, agora eu preciso testar para ver se isso vai funcionar, né? Do jeito que eu estou imaginando. Então, sandbox é exatamente o tipo de conta onde você vai lá, cria ali o seu ambiente de teste, né, ver, beleza, funciona de um jeito bacana, e aí o próximo passo é, então, automatizar, né, a infraestrutura, e esse é um passo importante para as outras 2 contas, porque uma vez que você usou a conta de sandbox para experimentar e ver ali se a coisa funciona, você automatiza usando Terraform ou alguma outra ferramenta que você prefira, e depois você faz o deploy, então, em non-prod, e esse ambiente de non-prod é considerado já mais estável, onde a gente vai rodar, por exemplo, testes de integração com outras coisas, ou testes de aceitação, onde alguém tem que vir ali e olhar, beleza, isso aqui faz o que a gente gostaria, e aí depois dali você vai para a conta de produção, né? Mas na minha experiência, oferecer essa conta de sandbox para os desenvolvedores faz muita diferença, principalmente porque eles vão se tornar mais familiarizados com o que um provedor de cloud oferece, né? E no caso de serverless, é bem difícil você experimentar as coisas sem ter acesso a um ambiente real. E isso acaba possibilitando também eles inovarem mais, né? Acabarem pensando, mas tem esse serviço aqui também, talvez a gente poderia integrar e às vezes criarem uma coisa ainda melhor do que a gente poderia criar antes, né? Então, com certeza, contas de sandbox são uma coisa que eu recomendo bastante. Legal, cara. Eu acho que é legal, e para a empresa, obviamente, tem a questão da qualidade que ela ganha, né, mas tem o lado bom também que não precisa ficar pagando por ambiente de sandbox que em momentos que não estão sendo feitos testes, né? Então, tu não precisa ter aquela loucura de baixar a instância que não está sendo usada na hora e tal. Então, se está sendo testado, está pagando. Se não está, também não está tudo certo, né? Então, acaba sendo bom também nesse aspecto, né? Definitivamente. A gente tem esse pipeline, né, de deploy das nossas aplicações que geralmente replica o mesmo cenário nas 3 contas, né? Uma vez que você automatiza, você cria também sandbox e tal. E essa é uma das coisas ótimas de serverless, porque a gente pode ter os 3 ambientes rodando o tempo todo e a gente não vai pagar nada, né? Como você acabou de falar, o que, faz toda a diferença, porque amanhã, quando alguém quer experimentar alguma coisa nova numa aplicação que já existe, né, você tem um ambiente ali prontinho que é bem similar ao ambiente de produção e tal, e que não te custa nada, né, praticamente. Então, sem dúvida, serverless ajuda muito nesse sentido também. Muito bom, muito bom. Vamos lá, tem várias questões populares aqui. Manda aí, cara. É uma questão que eu acho que também faz sentido para o papo que a gente está tendo aqui, é com relação à granularidade também, né? Tanto a granularidade da função, isso acaba não tendo muito como tu quebrar, né? Porque eu acho que se tu pensar no ponto de vista de functions, né? Tu não tem muito como inventar ali, né? Ele acaba sendo uma coisa só, né? Mas como é que é essa granularidade, tanto da função, quanto do repositório também, né? Essa é uma grande questão que eu vejo assim que o pessoal tem, que é bem popular, que é como é que eu quebro, né, isso, né? Eu quebro por contexto ou não quebro, tipo, tem que ser um monorepo. Como é que tu vê isso tudo?
Cara, na minha experiência, falando da granularidade das funções, né, a gente, dentro da Albeli, tem praticamente duas abordagens ali. Uma é colocar um microserviço inteiro dentro de uma única função. Então, por exemplo, às vezes você tem um microserviço já rodando no seu data center ou em algum outro lugar, e você quer transformar aquele cara em serverless, né? Isso acaba sendo bem comum para a gente. Então, como eu comentei antes, a gente está nesse processo, né, de migração do data center para AWS. E às vezes o que acaba acontecendo muitas vezes é a gente tem API lá no data center, está rodando no servidor, escrita em C#, e aí o que os caras fazem lá, os desenvolvedores, beleza, vou pegar essa API como microserviço e vou rodar ela inteira dentro de uma única função. Isso acaba facilitando bastante a migração, porque eles não têm que fazer muita mudança no código, e é bacana que a AWS oferece suporte para você fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, essa é uma abordagem que a gente vê, e principalmente para coisas em caso de migração ou alguma coisa que já existe, acaba acelerando bastante o processo. O outro abordagem que a gente usa lá também, e principalmente para aplicações novas, né, é realmente quebrar a aplicação em múltiplas funções. Então, imagina, por exemplo, que você está criando, por exemplo, uma API sobre filmes. Então, você quer cadastrar novos filmes, você quer recuperar os filmes que você já cadastrou, né, naquela API. Então, nessa segunda abordagem, ao invés de ter essa API, esse microserviço de filmes inteiro numa única função, quebraria ali, então você teria uma função que faz o registro de novos filmes e uma função que faz a recuperação, né, dos filmes que você já tem ali do banco de dados. O que essa segunda abordagem proporciona é você fazer mudanças, por exemplo, talvez agora a funcionalidade de recuperar os filmes oferece filtros e outras coisas que não tem nada a ver com a funcionalidade de cadastro do filme. Então você consegue fazer uma alteração em uma parte da aplicação de forma totalmente isolada, sem se preocupar se vai ter impacto na outra, porque eles estão rodando em ambientes separados, né? Esse é um tipo de coisa. Outras coisas que você pode fazer talvez a recuperação de filme exige mais memória do que o cadastro do filme, então você consegue dedicar mais memória para uma parte da aplicação do que para outra. Então, assim, esses são, em granularidade, esses são os dois estilos que eu já vi, e eu acho que realmente vai de caso para caso. Muitas vezes, se você quer fazer o segundo, pode te levar mais tempo, porque aí você tem que quebrar as coisas e realmente, às vezes, pode ter código duplicado, dependendo, então você tem que pensar ali melhor, mas também te dá essa possibilidade de fazer um melhor tuning ali, né, dos recursos que a sua aplicação precisa. E a primeira funciona muito bem também. Minha única recomendação é tomar cuidado para não ter um microserviço muito grande, né? Porque se você começar a escrever alguma coisa, aquele monstrinho ali dentro de uma função só, você pode acabar tendo problemas lá na frente com recursos ou com o tempo de execução que sua função leva, porque no caso do Lambda, por exemplo, são uns 15 minutos, né? Então, eu diria que essas são as duas formas que eu já vi no caso de granularidade da função. No caso do repositório que você comentou, o meu time, a gente já fez vários experimentos para tentar achar também, porque essa realmente é uma das outras grandes discussões, né? E teve um período que a gente fez uma das abordagens que a gente ouviu falar, que era, beleza, a gente tem um repositório central que define a infraestrutura da aplicação. Então, por exemplo, a gente estava usando Terraform, então nesse repositório a gente define todas as funções, o banco de dados, tudo que a gente precisa, só que o código fonte, né, das funções estava em repositórios separados, cada uma tinha a sua, e no começo estava até funcionando, mas aí o que a gente viu é que, acabou crescendo demais, porque toda vez que você precisava adicionar uma função nova, você tinha aquele repositório separado, o código estava em lugares diferentes, às vezes tinha, por exemplo, variáveis de ambiente que você precisava passar do Terraform para o seu código fonte, e aí você tinha que lembrar que, eu tenho que adicionar lá o suporte, aquela nova variável de ambiente, então começa a ficar um pouco complicado, sabe, quando você separa desse jeito. E aí o que a gente fez foi, vamos tentar então o monorepo, né? Então colocando tudo num repositório só,
E, cara, pra gente funcionou bem bacana, só que a gente criou, então, um repositório por microserviço, né? Então, se a aplicação ali é uma aplicação maior e você consegue quebrar ela em umas partes menores, ter um repositório por microserviço funcionou bem pra gente, principalmente porque agora todo o contexto, né, daquele microserviço estava no mesmo repositório. A gente conseguia fazer pull request e ter todo aquele processo de review, né, para quando alguém estava adicionando uma mudança ali em uma das partes do microserviço, a gente conseguia, cara, mas aqui, nesse mesmo repo, você precisa adicionar isso aqui também, por exemplo, no caso da variável de ambiente, né. Oi novamente, vamos fazer uma pausa aqui pro episódio 2, o papo tá bem legal, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a Coordination, que se tornou um parceiro do Sem Servidor Podcast, e particularmente eu sou um grande fã do trabalho que eles realizam na comunidade. E para quem não conhece ainda a Coordination, eles fornecem diversas oportunidades de formação gratuita para desenvolvedores, e eu já tive inclusive a oportunidade de ser mentor de um desses programas de aceleração que eles têm, e o trabalho é fenomenal, é muito legal, é muito bem feito e muito inclusivo também. Então eu admiro bastante o trabalho que é realizado pela Coordination. Então, para você que tem interesse, ficou curioso, siga nas redes sociais, fique atento nas próximas acelerações que vão vir aí pela frente, né, sempre gratuitas. E as redes sociais você pode encontrar no @coordinationdev, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, fica ligado, fica a dica. E mais um detalhe, eles também têm um podcast voltado com assuntos para desenvolvimento também, né, que é o podcast Commit, que também você pode encontrar acessando o endereço anchor.fm/coordinationdev ou pesquisando também nas plataformas de streaming. Você vai encontrar por Commit by Coordination, beleza? Fica a dica aí, pessoal. Obrigado e vamos voltar lá pro episódio que o papo tá muito legal. Valeu! Legal, cara. Muito esclarecedor aí. E, cara, tipo, a gente, beleza, está desenvolvendo várias funções, estamos quebrando e separando isso, né? Então a gente acaba tendo um ecossistema aí de funções muito grande, como tu falou mesmo antes ali, o serverless é tu juntar várias caixinhas, né, e reaproveitar isso, né, fazer tudo isso funcionar e reaproveitar tudo isso. Mas pensando que isso acaba virando uma granularidade muito grande, né? Porque cada coisinha, né, que tu faz, assim, tu fala, o cadastro é uma função, recuperar um filme é uma outra função, acaba tendo uma quantidade muito grande, né? Mais do que microserviço, né? Microserviço tu tem algumas caixinhas, né? Mas com serverless tu tem uma granularidade maior. E como é que é isso na prática, juntar tudo isso, orquestrar isso? Existem também práticas, ferramentas para quem quer juntar todas essas caixinhas também? Isso aí é uma das coisas que a gente ainda vê dentro da Aldeli, por exemplo, com os times, né, que estão construindo às vezes aplicações mais complexas, porque geralmente você começa assim, beleza, tudo é desacoplado, então você cria lá um tópico, SNS, e aí você coloca uma função aqui que vai receber evento dali, que fala com outra função, que fala com uma fila, e aí você acaba construindo aquele monstrinho que depois de uns meses ninguém lembra mais como é que é o fluxo, né? Porque acaba não sendo tão óbvio assim, dependendo do serviço que você está usando e tal. Então o que a gente adicionou como uma forma, né, de tentar ajudar um pouco nisso é sempre ter um diagrama de alto nível ali da aplicação, pelo menos para dar uma representação visual um pouco do que é que aquela aplicação faz e como que é o fluxo e tal. Isso geralmente ajuda bastante, e o que a gente usa é uma aplicação que chama Draw.io, esse é o endereço dela, e é bacana porque eles oferecem os símbolos da AWS mesmo, dos serviços, né? Eles têm todos os logos lá, então você consegue criar uma representação bem bacana da arquitetura que você desenvolveu, né? Então isso acaba ajudando. Mas aí depende do caso de uso também. Existem, por exemplo, no caso da AWS, eles oferecem um serviço que chama Step Functions, e a ideia desse serviço é orquestrar
todas essas funções ou outras coisas que você precisa chamar, né? Então, o bacana do Step Functions é que uma vez que você cria o seu fluxo, ele vai te mostrar uma representação visual de forma automática, falando que, beleza, esse é o starting point, aí a hora que você vai, aqui tem uma decisão, que se for isso vai para essa função, se for aquilo vai para outra função, e você consegue colocar tempo de espera, né, esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu recomendo é um overview como um diagrama, sempre ajuda, porque pelo menos você tem por onde começar, e se sua aplicação precisar de um controle de fluxo mesmo, Step Functions pode ser uma coisa bacana. Eu sei que a Azure e outros provedores também oferecem coisas similares, e sempre ter uma representação um pouco alto nível assim, da sua arquitetura serverless ajuda bastante, porque pode realmente se tornar difícil depois de um tempo lembrar quem está falando com quem ali naquelas caixinhas, né, conforme você falou. E até mesmo saber se tu já fez aquela caixinha, se essa caixinha já existe, tu pode utilizar, né? Fica esse desafio, né? Então, de fato, se você sabe que já existe uma função que faz aquilo, você pode só conectar ali ela no seu novo projeto ao invés de recriar as coisas, né? E isso realmente exige uma administração, ou pelo menos tipo um catálogo ou alguma forma para você saber o que é, quais são as caixinhas que o seu time já criou, né? E às vezes até num escopo maior ali da sua empresa e tal. Mas esse é um dos grandes desafios, né, do serverless, que são várias partes que você pode reaproveitar e às vezes você pode pode se perder se você não tiver uma visão boa, né, daquilo que você já criou e tal. Massa. E aí, beleza, depois de tudo, então a gente já desenvolveu, já testou local, testou sandbox e tal, como é que eu tenho também o desafio ainda de criar os recursos, né, de botar isso, subir isso mesmo para o provider, né, tem que criar os recursos que eu preciso fazer o deploy disso, né, e cada cloud provider tem seus CLIs e tal, como é que é isso também? Também tem ferramentas para eu provisionar esses recursos, para subir minha função, como é que tu vê isso? Sim, hoje existem várias ferramentas, né? Acho que uma que é bem famosa aí, que o pessoal ouve e até tem o mesmo nome, né? O Serverless Framework. E ele acaba sendo bem bacana. Muita gente usa, principalmente porque ele abstrai um pouco da complexidade quando você está fazendo um deploy, por exemplo, no caso da AWS. A complexidade de configurar a sua API, que fala com a sua função, ele tem toda ali por trás uma lógica, onde você consegue, com um arquivo YAML, né, um arquivo de texto, você consegue falar, beleza, esse é o meu endpoint, essa é a função que eu quero usar, e aí por trás ali, quando você dá o comando de deploy, né, ele vai criar tudo que você precisa para fazer funcionar. Então o Serverless Framework é um cara bacana, mas ele não... nativamente ele não vai cobrir tudo que, por exemplo, a AWS oferece, né, todos os outros serviços. E aí quando você também às vezes tem ali mais de um provedor, né, que nem no caso da Albelly, a gente tem coisas no data center e a gente tem coisas na AWS, e às vezes a gente tem projetos onde a gente precisa meio que se comunicar com as duas coisas ao mesmo tempo, né. E nesses casos a gente começou a usar Terraform há alguns anos já, e ele funcionou muito bem para isso, né? Porque o Terraform oferece essa ideia de provedores e você pode, por exemplo, no mesmo projeto, ter um provedor que fala com a AWS, um provedor que fala com o seu data center VMware e um provedor que fala com a Azure ou Google Cloud. E quando você roda o deploy daquele projeto, ele vai conversar com todos eles ao mesmo tempo e você consegue até pegar a informação de um provedor e usar no outro, sabe? Então isso acaba ajudando bastante, e a maior parte dos nossos projetos serverless hoje são criados com Terraform. Mas aí existem outras opções, né? A AWS lançou alguns meses atrás o CDK, que é a ideia de você escrever infraestrutura com uma linguagem de código como Python, C# e TypeScript. Eles têm suporte para outras linguagens também, que também é uma forma de criar, mas aí é mais dedicada para a AWS mesmo, né?
Mas Terraform é uma das ferramentas que eu recomendo bastante, porque através dele você consegue usar vários dos outros serviços que a AWS oferece e os outros provedores também, né? Legal. Até eu vi que recentemente tem surgido projetos baseados em Terraform, mas com foco específico em serverless. Ainda não testei, mas achei interessante, né? Porque já está começando a ser utilizado o Terraform, né, como plataforma, né, para fazer coisas específicas para serverless, né? Então achei isso bem legal. De fato, eu acho que o que é bacana desses projetos que usam Terraform é que eles vão acabar facilitando bastante para quem está começando, né? Uma diferença grande aí, se você olhar, às vezes você vê discussões, Serverless Framework ou Terraform, né? E uma das diferenças é que o Terraform, geralmente, você tem que especificar todos os recursos que você precisa, como eles vão se falar, né, um com o outro. E no caso, por exemplo, do Serverless Framework, isso é meio que abstraído, né? Só que aí o que esses projetos fazem, que é bem bacana, é criar módulos, né, do Terraform que já fazem tudo isso para você. E aí, no final, eles acabam oferecendo uma funcionalidade bem similar ao que o Serverless Framework faz, porque no final esses módulos gerenciam, né, a criação de todos os recursos que você precisa e a configuração e tal. Então, sem dúvida, vale a pena olhar esses caras aí, porque o Terraform é uma ferramenta bem bacana mesmo. Não, legal, acho que é bem massa mesmo. E, cara, a gente está quase fechando o ciclo todo de desenvolvimento, né? A gente falou como pensar, né? Como quebrar, como fazer os testes locais, botar isso em produção, em teste e tal, né? Ambiente sandbox. Vamos falar um pouquinho também de CI/CD, né? Até eu tenho a intenção de fazer um episódio dedicado a CI/CD para serverless, que eu acho que ia ser um negócio bem legal, bem interessante. Sem dúvida. Mas eu acho que faz sentido a gente tocar um pouquinho nisso, né? Então, como é que tu vê também CI/CD para serverless, né? Porque que eu vejo que tem uma complexidade também, né? Que quando tu vai para serverless, tu também pode utilizar mais de uma linguagem de programação também. Então, como é que tu vê isso aí? Não, sem dúvida. Pra gente lá na UBL, CI/CD é um tópico bem importante, assim, e a gente realmente tenta fazer tudo de forma automatizada, né? Então, toda a infraestrutura, seja serverless ou de qualquer outro projeto, a gente sempre tenta usar ou Terraform, ou CDK, ou CloudFormation, né? Porque a gente trabalha com a AWS nesse caso. Mas eu acho que no caso do serverless, realmente, essa é uma das coisas, né? Como você falou, por exemplo, às vezes no mesmo projeto você pode ter, seja pelo motivo que for, uma função escrita em Python, talvez porque você vai fazer alguma coisa com análise de dados e tal, e você quer usar pandas e todas aquelas bibliotecas muito bacanas que o Python tem, mas às vezes o restante pode ser escrito em JavaScript, por exemplo. Então você acaba, durante o CI/CD ali, se você precisa fazer build do seu código, às vezes isso acaba dificultando um pouco, porque você tem dependências diferentes, né, linguagens diferentes. E a gente começou a passar por esse tipo de coisa na UBL e a gente criou uma solução que eu acho que é bacana para mostrar como serverless pode ser mais do que funções, só as funções, né? De novo, comentando sobre isso. No nosso caso, a maioria dos desenvolvedores da empresa estava acostumada a usar Jenkins, e apesar de ter hoje várias outras soluções aí que às vezes o pessoal fala, são mais modernas, né, e tal, o pessoal estava acostumado a usar Jenkins, eles queriam continuar utilizando isso. E um dos problemas no setup que a gente tinha antes era esse que eu comentei, né? A gente tinha uma quantidade de nós ali, que eram agentes, né? Era onde a gente fazia o build de cada projeto. E a gente começou a ter problema, beleza, nesse build ou nesse agente eu não tenho as dependências da minha função Python, né? Ou eu não tenho as dependências dessa função aqui. E aí você começava a ter que se preocupar ali, agora eu preciso criar outro agente, ou então, agora eu tenho 10 agentes e eu tenho 15 projetos que estão ali fazendo build, e 5 deles entram na fila porque você não tem agente para construir, né? E o que a gente fez, falou, já que a gente curte essa ideia de serverless para as aplicações, como que a gente consegue usar serverless no processo de CI/CD em si, né? E o que a gente acabou criando a gente usou o Code Build, que é outro processo, é um serviço da AWS para fazer build de aplicações, e a gente conectou o Jenkins com o Code Build. Então o Code Build é um serviço serverless
que sobe um container Docker, e dentro desse container você pode rodar ali o seu processo de build com todas as dependências que você quiser e tal. Você consegue usar imagens que são oferecidas pela AWS, mas você consegue, por exemplo, às vezes seu projeto tem uma dependência muito específica, você cria o seu próprio container ali, a sua imagem Docker com tudo que você precisa, e o Code Build vai subir aquela imagem, vai rodar o seu processo de build, vai puxar ali fazer o push do artefato, né? Vai salvar ele no S3 ou em qualquer outro lugar que você quiser, e depois o container para, e é isso aí. Então o que a gente construiu no final ficou bem bacana, porque hoje, se, por exemplo, eu vou lá no Jenkins e eu começo a minha build, o Code Build vai subir, fazer a minha build e parar. Então se eu tiver 10 builds, 100 builds, 1000 ao mesmo tempo, a elasticidade ali vai acontecer sem a gente precisar fazer nada, né? Ninguém precisa ir lá, putz, não tem agentes suficientes, ou eu não tenho as dependências, porque agora a gente pode falar para o time, cara, se o seu projeto é especial, beleza, você pode criar ali a sua Docker image, e a gente vai criar um agente só falando para o Code Build, cara, roda essa imagem aqui, e é isso, não tem nenhuma coisa com gerenciamento de servidor e nada dessas coisas, né? Então isso acabou facilitando bastante, e mostra também ali como você pode usar serverless de uma forma diferente, aí não só na aplicação que você está fazendo build, mas como, na verdade, parte ali, né, da infraestrutura do seu CI/CD, né? Eu acho que isso aí é uma das coisas bacanas e que mostra essa ideia que a gente falou antes de, cara, dá uma olhada no que já existe lá fora, serviços que podem te ajudar, e para CI/CD tem bastante coisa nessa ideia, né, de serverless também, que acabam facilitando bastante aí. Legal, e eu acho que isso mostra a cultura serverless mesmo, né, que eu acho que é o objetivo até desse episódio, né, que não... tu pode pensar serverless não só para a tua aplicação, para aquilo que tu está construindo ali, mas também para as automações que tu tem e para vários outros aspectos, às vezes, da tua empresa, né? Que tu pode usar também o conceito de serverless, né? Então esse foi um exemplo bem legal de tu trazer aí, porque não é algo específico da aplicação, não é da aplicação que tu usou serverless, mas tu usou serverless para conseguir, inclusive, né, entregar mais rápido também, né? Então tu consegue, se tu tem vários times liberando continuamente, né, essas aplicações, tu tem uma escala igual, né, dessas entregas. Então isso é muito legal mesmo. Isso aí acabou funcionando bem bacana, porque, como eu comentei, a gente tem escritórios em diferentes países, né? Então toda essa galera está usando essa mesma infra. Então, conforme a empresa cresce, a gente consegue ali naturalmente, né, escalar o nosso ambiente de CI/CD, e graças ao serverless de forma bem fácil, né? Sem precisar crescer o time que gerencia essa infraestrutura muito, porque a complexidade acaba sendo a mesma, né? Se você tiver 10 pessoas usando ou 1000. Então é bem bacana mesmo. Legal. Cara, fico com a impressão que eu precisava de mais 1 ou 2 episódios contigo aí para extrair todo esse conteúdo aí pra galera. Mas a gente, quem sabe a gente bate mais uns papos aí daqui pra frente. Com certeza, pode combinar alguma coisa. Demorou. E para fechar, né, eu acho que a gente conseguiu abordar bem legal aqui vários aspectos, né, do processo todo e da cultura, né, de trabalhar com serverless e pensar serverless. Uma pergunta que eu fiz também no outro episódio, e acho que a ideia é sempre perguntar isso, qual que é a dica, né, que tu vê, assim, que tu pode dar para as pessoas, né, quem está ouvindo aí o podcast, que, cara, tá achando muito legal a ideia de pensar serverless, de fazer as coisas serverless, e que, cara, acho que faz sentido para a empresa dele também. Que dica que tu pode dar aí para quem quer começar e trabalhar com isso? Cara, eu acho que tem 2 cenários. Tipo, se você for parte de uma empresa e a empresa tem ali e fala, pô, eu quero experimentar isso, minha sugestão é escolher um projeto que seja um projeto importante, mas que você tenha alguma flexibilidade ali na sua timeline, e pegar 2, 3 dos seus melhores desenvolvedores e montar um time e falar, cara, tipo, vocês são a galera que curtem
tá sempre estudando, tentando achar a forma de fazer alguma coisa melhor. Então, isso aqui é uma coisa nova, eu queria que vocês explorassem e montassem, né, desenvolvessem esse novo projeto dessa forma serverless. E eu falo um projeto que seja importante mais porque dessa forma você vai construir alguma coisa que realmente vai trazer valor e vai mostrar que serverless pode resolver problemas reais. Então, no contexto de uma empresa, a minha sugestão é um grupo não muito grande dos seus melhores desenvolvedores, um projeto que tenha alguma flexibilidade e falar, cara, desenvolve isso aqui em serverless e vamos ver o que vocês conseguem mostrar pra gente. Agora, se você estiver querendo aprender por conta própria, você é um desenvolvedor, você está ouvindo aí o podcast e falou, pô, cara, eu quero aprender isso aqui. Minha sugestão pensa num projeto que não seja muito complexo, por exemplo, to-do list é uma das coisas que a gente vê bastante, e tenta criar aquilo passo a passo, saca? Tipo, o que é bacana, por exemplo, no caso da AWS, é que eles oferecem o free tier, né? Então você consegue criar sua conta na AWS e você não vai precisar pagar nada, você consegue desenvolver um app inteiro, serverless lá, e com API, com tudo que você imaginar, sem ter custo nenhum, praticamente. E tem um tutorial bem bacana que a gente pode compartilhar depois aí com o pessoal que vai ouvir o episódio, que chama serverless-stack.com. E é legal que eles têm a versão em português também. E, cara, eles mostram como criar um to-do list usando React e API Gateway, Lambda, todo DynamoDB, do começo ao fim. Tipo, os caras mostram tudo com o código, como passo a passo, saca? Então e é de graça. Então vale a pena dar uma olhada ali. Se você não tem noção nenhuma de por onde começar, esse cara vai te mostrar ali passo a passo como começar, né? O que você tem que criar e introduzir alguns conceitos e tal. Mas no final das contas, cara, a melhor forma é realmente criar sua conta na AWS ou pegar ali um projeto e botar a mão na massa, porque a teoria não é tão difícil de entender, mas é só na hora que você começa a tentar criar suas coisas e ver todos esses outros serviços. No episódio anterior vocês também discutiram essa ideia, né, de que tem muita coisa que você vai acabar encontrando conforme você fala, pô, vou criar minha função aqui, mas agora eu preciso, sei lá, que uma API fale com a minha função, agora já é outro serviço que conecta ali. Então, a melhor forma de aprender é realmente colocando a mão na massa, e esses tutoriais como o Serverless Stack aí acabam ajudando bastante. Maravilha. Eu, particularmente, já fiz isso várias vezes. Inventei projetos aí para poder fazer eles serverless, né? E eu acho que isso que tu falou dos free tiers é muito legal. A gente acaba citando bastante a AWS, né? Até porque é o que tu vivencia no teu dia a dia aí também, né? Mas eu acho que basicamente todos os providers, né? Azure, GCP, né? O Cloud Platform, IBM Cloud, todos eles têm também um free tier muito parecido, né? Então tu tem ali também banco de dados NoSQL, tu tem as funções e tal. Eu particularmente já fiz com a AWS, fiz com a IBM Cloud. Cara, funciona bem legal, então fica aí também a gosto do consumidor a plataforma que quiser. O importante é estar pensando serverless e experimentando e botando a mão na massa, né? Para começar a entender um pouco melhor e também ter mais dúvidas, né? Acho que isso que movimenta as coisas, né? Sem dúvida. O jeito de você ver aquilo que você realmente não entendeu e tal é na hora que você começa a fazer, né? E aí, pô, é bacana de ter a galera como você, por exemplo, que o pessoal pode ir ali, né, mandar perguntas e tentar entender um pouco mais. Então, é legal ver a comunidade serverless no Brasil crescendo mais. E, cara, eu acho que é uma oportunidade gigante, assim, para empresas ou a galera que quer criar uma startup ou alguma coisa no Brasil, principalmente porque a maioria desses cloud providers aí, né, eles acabam cobrando em dólares, né? Então, às vezes você tem a ideia de, pô, eu quero criar uma aplicação ali que talvez vai ajudar, sei lá, alguém ali no meu bairro, e às vezes tem uma comunidade e você acha que poderia ser bacana, só que aí você olha só o custo do servidor, às vezes é $20, por exemplo, só que $20, a hora que você converte, acaba já às vezes ficando mais difícil, né? E o que o serverless traz é, tipo, cara, você consegue criar tudo e praticamente ter custo zero. E então, assim, eu realmente recomendo botar a mão na massa, ver quais são as dúvidas
e recorrer ao pessoal que está aí na comunidade para ajudar, né? E eu acho que todo mundo está sempre animado em poder contribuir e ajudar com quem está aprendendo. Exatamente. E tu falou de comunidade, né? Recentemente a gente criou um Slack do Sem Servidor, né? E aos pouquinhos a galera tá entrando ali, então quem tiver interesse também em compartilhar conhecimento ou tirar dúvida, vai ser muito bem-vindo, então pode me procurar aí nas redes sociais do Sem Servidor. Eu já publiquei lá o link para o invite, mas se não encontrar, me pergunta, né? E vamos fazer essa comunidade girar. Então é bem legal. Então, tanto quem quer compartilhar conhecimento, ou quem está com dúvida e quer começar, entra lá e vamos se ajudar, né? Isso aí, cara. Eu realmente recomendo dar uma olhada lá no Slack, porque tá começando uma comunidade bem bacana. E, cara, quanto antes você começar aí, né, a chegar perto do pessoal que tá fazendo e tal, mais rápido você vai aprender, né? Então, com certeza, dá uma olhada lá. Maravilha. Cara, acho que assim a gente encerra esse episódio. Queria te agradecer bastante aí o teu tempo, teu empenho aí, a gente construiu, né, esse podcast aí a 4 mãos, né? Então, te agradeço bastante aí, direto de Amsterdã, ter feito esse episódio com a gente, cara. Muito obrigado mesmo. Imagina, cara. Pô, foi um prazer. Obrigado por ter me convidado aí para participar do podcast. O que eu puder aí contribuir com outras ideias, e eu tô sempre por aí e, pô, feliz demais de ter ajudado, cara. Certamente vamos conversar mais ainda sobre Serverless. Tamo aí. Maravilha. Então é isso, pessoal, aqui. Então a gente encerra esse episódio número 2, o Sem Servidor, né, sobre cultura e ecossistema Serverless. E não deixe de nos seguir aí nas redes sociais também para ficar por dentro dos próximos episódios e tudo mais. Beleza? Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.